assunto agora é economia. O primeiro trimestre do ano está chegando ao fim e os cenários nacional e internacional apontam um caminho preocupante para o setor. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo apontou que 78,3% dos ciclos familiares no Brasil estão endividados. Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, coloca a inflação em 0,84% no mês de fevereiro. Para entender um pouco mais sobre o panorama econômico atual, nós vamos conversar agora com o Marcelo Reis, especialista em vendas e gestão empresarial. O Marcelo já está aqui com a gente. Marcelo, seja muito bem-vindo aqui no programa. Eu já vou começar te perguntando que a gente vem ouvindo falar muito sobre a quebra dos bancos estrangeiros, né? Esse caos nos Estados Unidos, principalmente. E qual é a interferência? Por que a quebra de bancos estrangeiros, que em tese não tem relação direta com o Brasil, influencia ou tem uma relação direta? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho por que isso está influenciando tanto a nossa economia. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Vamos explicar um pouquinho, né? Por que a gente tem essa interferência internacional e sim, né, ela interfere. Porque o que acontece? O dinheiro global, né, ele circula. Então, quando você tem investimentos, por exemplo, investidores investindo em países assim como o Brasil, que são países considerados países de risco, e você começa a ter digamos assim, eles ainda não quebraram, né, foram socorridos, mas você começa a ver, tanto lá nos Estados Unidos quanto na Europa, bancos, né, considerados até com uma estrutura sólida, eles começam a ter algum tipo de problema, né? Esse investidor estrangeiro, ele prefere segurar o capital dele nos locais onde ele está, que são locais considerados de maior segurança, que sejam países na Europa ou até mesmo nos Estados Unidos, por mais que possa parecer estranho, né, o banco quebrando na Europa, nos Estados Unidos, mas os valores, né, o investidor tem o dinheiro lá, então ele prefere ficar com o dinheiro dele mais perto e não investir em países que sejam países de maior risco. Ainda mais quando a gente vê, até pelos indicadores aí que você trouxe sobre o Brasil, né? Então, por isso que existe essa interferência, menos investimentos, né, vindo de fora para o país, e com isso a gente acaba também, aquilo que poderia nos ajudar num momento econômico incerto, ele acaba não nos ajudando muito. E, Marcelo, então, o que explica esse momento de instabilidade, né, ou de incertezas tão grande aqui no nosso país, né? Tanto as famílias, né, que deixam também, né, indo do micro, assim, as famílias que deixam de fazer novas compras, novas dívidas maiores, vamos dizer assim, quanto os próprios investidores, né, que, como você comentou, daí preferem se retrair, ficar nos seus países de origem, né, não arriscar outros mercados, vamos dizer assim. O que a gente viu, né, e isso aí a gente já vem conversando até através dos cenários que nós desenhamos no ano passado, a gente sabia que existia um grande risco no início desse ano de entrar com famílias endividadas e que a economia não estava ainda totalmente segura. E o que aconteceu? Existiu aquela euforia no final do ano passado, quando a gente teve aquela série de eventos, né, como a Copa do Mundo, teve o Natal, a Black Friday também contribuiu para isso. Então, você teve as famílias ali que, naquele momento, começaram a gastar mais do que deveriam. Isso foi visto, né? Principalmente na parte de turismo, isso estava sendo visto. E quando começou esse ano, em janeiro, você vem aí com aquelas contas de início de ano, que são os impostos para quem tem família, e matrícula escolar, etc. Então, isso também aconteceu. Só que também teve uma euforia inicial no início do ano, com as famílias, né, e as pessoas utilizando mais recursos para pagar ali aquela carnaval, também muitas viagens de férias. E tudo isso aí foi visto na época, a gente consegue ver através das estatísticas de turismo. O que acontece? Chega um momento que essa conta chega. Você tem, né, você já tinha uma economia que a gente não sabia como que ela iniciaria o ano, né? Já não eram previsões boas. Você tinha uma mudança de governo, o momento era de cautela, e com as famílias utilizando recursos, né, para que
para poder aproveitar, digamos assim, um pouco mais esse período de final e início do ano, o que aconteceu é que a conta chegou. E aí o que nós vimos? Um aumento do endividamento familiar, você começa a ver também uma retirada muito grande de pessoas que tinham dinheiro investido para poder pagar as dívidas, e tudo isso aí contribui de uma maneira, digamos assim, não ajuda tanto nesse momento econômico, porque você começa a ter uma retração econômica. Por quê? Porque se você não tem as pessoas, né, utilizando, investindo ou fazendo compras, aqueles varejistas, as lojas, as imobiliárias, as empresas, a indústria automobilística, ela também acaba não vendendo para essas pessoas. Então, se a pessoa não vende, o varejo não vende. Se o varejo não vende, a indústria ela não produz. E se ela não produz, essa cadeia toda acaba não gerando, novos empregos, demandas, né, para que a gente possa contratar mais pessoas para que esse ciclo, digamos assim, esse ciclo vicioso que deveria ser positivo, né, que a economia crescendo, que é o que acontece, nesse momento ele não está sendo. Então as pessoas estão segurando dinheiro, assim como os investidores, e esse ciclo, né, como se fosse uma roda, né, ela começa a girar de uma maneira mais lenta, esperando que não pare, porque ela não vai parar, mas ela gira de uma maneira mais lenta. E se tem falado muito também sobre a alta taxa de juros, né? Que os juros estão muito altos. Isso também acaba tendo interferência direta nesse cenário e contribuindo para esse cenário também? Sim, porque o que acontece, né? Quando você tem a taxa de juros alta, você tem dois momentos, né? Se alguém tem dinheiro guardado e não precisa dele, e você tem uma taxa de juros alta, o que acontece? Essa pessoa prefere ficar com o dinheiro guardado, certo? Se ele não for assim uma pessoa muito propensa a risco, prefere deixar lá porque bem ou mal vai gerar uma boa remuneração. Então ela não pega e investe em alguma coisa e deixa guardadinho lá. Se ela deixa guardado e não investe, novamente a gente cai nesse ciclo que eu te falei. Por outro lado, se você tem famílias e pessoas endividadas, qual o problema? Se eu preciso de dinheiro, eu preciso recorrer a crédito, a financiamento bancário, eu vou nessas instituições, e as instituições têm esses juros muito altos, e eu preciso do dinheiro, eu vou acabar pegando esse investimento, né, esse financiamento, e vou pagar muito mais do que teoricamente eu pagaria em algum momento que a taxa de juros estivesse mais baixa. Qual que é o problema disso? No longo prazo, você vai pagando mais, você reduz ainda mais a sua condição de compra, seja de alimentos, de vestuário, não estou nem falando de supérfluos não, né? Mas você está pagando aquela conta do empréstimo, que é maior, você ainda precisa economizar mais para que você possa viver ali o seu dia a dia, e com isso você novamente também você não consegue colocar esse dinheiro na economia para circular. Então, por isso que a taxa de juros, quando ela fica tão alta, ela não atrai nenhum investimento e, ao mesmo tempo, acaba comprometendo ainda mais a economia familiar, né? E não ajuda em circular essa economia. E Marcelo, voltando então para esse tema dos investimentos, né, do pessoal de fora trazendo dinheiro aqui para o Brasil, que é uma coisa que todo mundo quer. Esse arcabouço fiscal que vem se discutindo, né, que daí está sendo empurrado um pouquinho, isso aí vai contribuir para dar uma acalmada, digamos assim, no mercado, para ficar uma situação mais estável, vamos dizer assim, suscetível a atrair novos investimentos? A gente precisa primeiro entender como é que vai ser esse mecanismo, né? Muito se fala na imprensa, ainda existem muitos projetos, a gente não viu ainda qual vai ser o resultado desse trabalho. O governo já está indo para 100 dias, né, e muitas coisas ainda não saíram, nós não vimos ainda efetivamente como que eles ficarão, mas também o que acaba também, digamos assim, comprometendo ou favorecendo os investimentos é quando você tem políticas econômicas, né, que te deem segurança. O que a gente viu em alguns momentos aí é que às vezes a mudança de governo, né, de um governo para o outro, ele pode acabar alterando regras, né, que já estavam antes estabelecidas e daqui para frente vão ser novas regras, e isso acaba também afugentando ou incomodando, né, investidores, principalmente estrangeiros, porque eles não conseguem entender como que eles vão, digamos assim, com a segurança que ele vai ter em investimentos futuros. Então, o mais importante, independente do governo que esteja, é que
como instituição, né, como o Brasil, como instituição, como um país para receber investimento, consiga trazer da melhor forma possível segurança para investidores, principalmente investidores internacionais, que é de onde muitas vezes veio o dinheiro para fazer multinacionais, por exemplo, que entram no país, que geram recursos, geram empregos, né? Então, esse tipo de risco também que se corre se a gente ainda não souber direito para que lado que vai esse arcabouço fiscal, que nem você comentou. É aquele ditado, né, Marcelo? Combinado não sai caro, né? Isso Seria não mais pode ou menos mudar, isso. né? Perfeito. Exatamente. Marcelo, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa, a sua participação, seus esclarecimentos, porque esse é um assunto tão importante, né? Falar sobre economia é tão necessário, todo mundo vive isso, só que ao mesmo tempo é um assunto que parece tão complicado. E eu agradeço demais, assim, pelo seu jeito simples de conseguir, né? Explicar de um jeito simples esses assuntos um tanto complexos e cabeludos. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Boa tarde. Boa tarde.